Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre um tema óbvio, que é toda essa confusão tarifária no mundo. Bom, a gente começou o ano com certo otimismo, porque no dia da posse do novo governo norte-americano, não houve o tão esperado anúncio de aumento de tarifas. Pelo contrário, o anúncio que a gente viu nos dias seguintes, principalmente contra Canadá e México, foram logo suspensos, o que alimentou a ideia de que a gente teria muito discurso político, muito ruído nas negociações, mas o aumento de tarifa seria suave, com impactos moderados sobre o crescimento global. Esse clima mais favorável foi azedando ao longo de fevereiro e março, quando o próprio governo norte-americano retomou o tema e anunciou o que ele chamou de Dia da Libertação. No dia 2 de abril, ele iria anunciar aumentos de tarifas para os seus principais parceiros comerciais, e foi isso que ele fez. No dia 2, ele anunciou tarifas duras contra todos os países de uma maneira generalizada, fechando a economia norte-americana. Chamou a atenção o fato que não se tratava mais de uma disputa comercial e geopolítica com a China, mas de uma estratégia de fechamento comercial contra vários países no mundo. Para piorar o que já era ruim, o governo chinês retalhou de uma maneira muito dura, e isso alimentou a tese de que nós teremos pela frente uma guerra comercial. Bom, com bloqueio às exportações e com aumento das barreiras às importações, tanto o consumo doméstico quanto a produção sofrem e, portanto, a gente tem um quadro claro de desaceleração da economia mundial. Mas o que chama a atenção é que no mundo de economia integrada, com cadeias produtivas muito próximas, quando a gente impõe barreiras, obviamente, a gente está promovendo um choque de custos, portanto, a gente gera também inflação. O que a gente vai ter pela frente é um quadro de estagflação, desaceleração econômica associada ao aumento da inflação. Um belo problema para os bancos centrais. A nossa avaliação é que o Banco Central norte-americano vai esperar mais informações e, com isso, manter juros elevados, o que agrava o problema. Portanto, um quadro global bastante confuso, e ainda assim a gente vai ter que esperar todos os desdobramentos, porque são vários atores envolvidos. É um cenário bastante complexo. Bom, mas a questão é saber como esse mundo confuso impacta a gente aqui no Brasil. O Carlos fez uma análise sobre a questão tarifária e seus impactos e vai comentar com a gente. Carlão, qual que é a história? Para analisar essa questão, acho que é legal a gente separar entre os impactos diretos e indiretos. E para começar pela conclusão, dizer que os impactos indiretos parecem muito maiores e mais importantes nesse momento do que os impactos diretos. Os diretos são aqueles impactos efetivamente das tarifas nos setores, na indústria, nos diversos segmentos e diversos países, né? A gente tem tarifas diferentes para países diferentes. No caso brasileiro, a gente não só tem uma tarifa mais baixa do que o restante dos países, mas como o Brasil também é uma economia relativamente fechada. Então, combinando essas duas coisas, o impacto direto das tarifas acaba sendo menor. Aliás, você ganha, inclusive, algum benefício em alguns setores, dado que, como o Brasil foi taxado relativamente menos, a gente acaba ganhando mercado em alguns desses produtos tarifados. Isso é o caso principalmente para alguns produtos da cadeia do agronegócio. Agora, mesmo assim, mesmo com alguns setores que possam ter algum benefício dessa tarifação um pouco menor aí, relativamente a outros países, o cenário atual é um cenário em que todos perdem. Talvez percam menos, né, por conta dessa tarifação relativa menor, percam menos em função de um ou outro ponto ali da conjuntura econômica que favoreça, mas ainda assim é um cenário que todos perdem. E por quê? Por conta dos impactos indiretos dessa crise. O que a gente tem visto pelo mundo é uma reação muito negativa dos mercados, um aumento muito expressivo de uma crise de confiança, de uma incerteza global no mundo. Os níveis atuais de incerteza, eles estão ali próximos das máximas históricas, comparável aí com, por exemplo, o nível de incerteza que a gente teve durante a pandemia. Isso é muito negativo para investimento, isso é negativo para a inflação, acaba fazendo com que os bancos centrais precisem sustentar juros elevados em um ambiente recessivo. Então tudo isso é muito ruim para a demanda global e, portanto, para o país. Outros segmentos são afetados por queda de preços, queda de preços de petróleo, queda de preços de diversas commodities,
Então, ainda que a gente tenha aquele benefício, aquela ajudinha ali na tarifação relativa de alguns produtos aqui, como é o caso de alguns produtos do agronegócio, ainda assim o cenário é de um crescimento global menor, uma demanda menor, e portanto acaba que todos os setores saem perdendo de tudo isso. Ainda é cedo, a gente precisa observar como é que toda essa situação vai evoluir, mas continuando o quadro atual, a gente certamente terá um cenário bastante negativo para diversos setores da economia. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.